Quem esteve aqui nos 3 momentos, ontem à noite, hoje de manhã e agora, está aqui presente. Que bênção, meu irmão, que maravilha, momentos maravilhosos que nós temos vivido nesse final de semana, como igreja, como povo de Deus. Eu quero fazer minhas as palavras que a Lisa Paula usou aqui, a respeito, no caso dela, a boca até secou, da preocupação, da responsabilidade, aliás, e o pastor também fica nervoso, em um momento como esse eu fico também, pode não parecer, mas o motivo mesmo assim do frio na barriga, não chega tanto, mas algo parecido, é justamente pela responsabilidade de a gente poder estar aqui à frente, depois de vermos tantas maravilhas que o Senhor operou através dos esforços dos irmãos, e tudo aquilo que foi feito, que tanto edifica a nossa alma. Quando a gente percebe que o empenho das irmãs e dos irmãos também, e de todos, para que esse congresso viesse a acontecer, o nosso coração fica apertado mesmo, em cada detalhe, por tudo que foi realizado, todos os esforços mesmo durante muitos dias, e os recursos levantados, e a proposta desse congresso, e as orações, e por fim as participações, e o acerto de convidar a Alessandra Ferreira, que esteve ontem à noite e hoje, que de fato a gente pode perceber que foi direção pelo espírito de unidade, de harmonia dela conosco. E acima de tudo, meus irmãos, por a gente ver que essa proposta do congresso, com tudo, tema, divisa e todos os momentos que foram feitos aqui, é de fato Deus falando ao nosso coração. Eu não tenho dúvida disso, de que o Senhor está falando e fazendo, aliás, porque é exatamente isso que Deus tem falado através desse tema, é que Deus faz, é que Deus está fazendo, é que Deus é Ele quem está executando. Então meu coração fica aqui, e eu pedi a Deus uma palavra para esse encerramento, porque foi me dado o privilégio e a honra de poder estar aqui, apesar de ser pastor da igreja, mas eu falei, pode chamar quem vocês quiserem, porque eu estou aqui para receber, eu estou aqui para aprender, para ser discipulado, para ser ministrado. Eu estou aqui como todos os meus irmãos para receber aquilo que Deus tem a nos falar, mas me foi dado essa honra e esse privilégio, e eu louvo o nome do Senhor, e quero agradecer de todo o meu coração. Então eu pedi a Deus algo, meus irmãos, eu quero compartilhar nesse final de congresso, nesse último momento. O tema, vamos falar, Deus faz florescer. Meus irmãos, nós temos vivenciado isso. Eu tenho recebido isso como uma mensagem de Deus. E eu não tenho a mínima dúvida. Eu sou crente, batizado há 33 anos. Mas já ando na igreja mais uns 2, então 35 anos. Foi quando eu cheguei no Rio que eu comecei a frequentar a igreja. Mas eu me converti mesmo assim no 92. Estamos em 2005, então faz as contas aí. E eu não tenho dúvida nenhuma de que há momentos na vida da gente de que a gente precisa desse florescer.
E talvez nós, como Igreja Batista Central, nunca passamos por um momento como esse, porque a impressão não, certeza que eu tenho é de que quando a nossa igreja foi plantada, em 99, iniciada, parece que a gente subiu a montanha até há uns 15 anos, a igreja só num hope aí, quem é militar, né? A igreja num crescimento, a igreja num momento único, porque não houve uma quebra, não houve uma mudança, não houve uma transição. A gente continuou como pastor, então a gente continuou crescendo, mas como tudo na vida, e foi apresentado aqui através dessa peça musical, coreografada pelas nossas irmãs, a respeito daquilo que é natural, da natureza, as estações. E quem esteve aqui de manhã, pôde entender mais ainda a apresentação aqui, a dança, a ministração através da música e da dança, da peça, porque a Alessandra falou de uma maneira muito especial a respeito das estações na vida da gente. E foi uma palavra mesmo assim, que ela abriu a caixa branca, digamos assim, né? Com uma palavra de Deus, com uma mensagem de Deus mostrando que é próprio da vida a gente passar pelas estações, e ela explicou cada estação. Então, quando as irmãs apresentaram aqui, eu falei, se todo mundo tivesse ouvido a mensagem da Alessandra, estava entendendo de uma maneira melhor, mas eu creio que você entendeu. Mas, meus irmãos, então a Igreja Batista Central e a nossa vida de uma forma também junta com a igreja, porque nós somos a igreja, passamos pelas estações. Então nós chegamos a um momento que precisamos desse reflorescer do Senhor, desse florescer, na verdade, né? Porque é a primeira vez, talvez assim como igreja, que Deus está fazendo um florescimento. Então esse tema que Deus colocou no coração das irmãs, e isso que o Senhor tem ministrado durante esses 2 dias, nesses 3 momentos, mas com tudo que aconteceu antes e fora dos momentos de culto, eu não tenho dúvida de que é uma mensagem profética da parte do Senhor, e eu queria chamar os irmãos para crermos que Deus está fazendo isso. É preciso a gente crer. Nós precisamos entender que não é uma apresentação com uma tela que a gente vai ficar repetindo, né, como uma coisa mecânica. Não. É Deus que está operando na nossa vida individualmente e na vida de muitas pessoas que vieram aqui e receberam, né, muitas igrejas que vieram ontem. Eu vi muita gente de outras denominações, e certamente Deus faz, Deus é poderoso para fazer, mas na minha vida de uma forma individual, pessoal, como na vida de cada irmão e na vida da nossa igreja. Meus irmãos, creiamos nisso. É preciso a gente crer que Deus está fazendo, Ele está dizendo que Ele faz, Deus faz florescer. Você acredita que Deus está fazendo florescer a minha vida, a sua vida e a nossa igreja no nome de Jesus? Eu creio nisso totalmente. Coloca a divisa aí, André, de Ezequiel, capítulo 17, versículo 24. Eu quero, meus irmãos, em cima desse texto, encerrar o nosso congresso dizendo algo que Deus falou comigo ainda. Vamos ler. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca, eu, o Senhor, disse e o fiz. Amém. Meus queridos irmãos,
Por que Deus colocou esse tema no coração e essa divisa no coração? E por que nós precisamos acreditar de que isso é uma obra de Deus e ela tem aplicação direta, imediata para todos nós como povo de Deus? Por quê? Eu queria explicar por quê. Eu queria dizer para os irmãos o que significa tudo isso que a gente tem vivenciado nesses últimos dias. Como nós sabemos, é uma profecia do Antigo Testamento, mas ela tem de fato uma aplicação direta para todos nós, porque essa mensagem, esse capítulo, essa profecia se refere a Jesus Cristo. Estamos falando de Jesus. E falando de Jesus, está falando de mim e de você, está falando da igreja dele. Está falando da maior obra que o universo já viu e não verá outra obra igual ou semelhante, porque na verdade é a última obra que o universo já viu e está se cumprindo, se concretizando, que é a volta de Cristo, a sua vinda. Mas esse texto ele fala de uma maneira muito objetiva, porque ele está falando de Jesus e do seu povo, e nós somos o povo de Jesus. Nós somos essa obra preciosa. Então essa profecia ela fala de uma forma muito especial aos nossos corações. Mas eu queria, meus irmãos, voltar aí. A Alessandra falou um pouco aqui ontem à noite, mas eu quero falar a mesma coisa, não tem problema nenhum. Não estou aqui com preocupação de ter que falar algo novo, não. Quero falar o que Deus tem nos dito, ainda que seja para reforçar. Mas essa profecia ela começa falando de uma parábola que Deus deu ao profeta Ezequiel, na verdade, né? Falei Jeremias, se eu falei, esquece, porque eu abri aqui em Jeremias, é um nervosismo, mas é Ezequiel 17. E ele começa a falar de uma parábola que Deus deu a ele, a Ezequiel, de 2 águias. E a gente não pode chegar nesse capítulo aqui, ou nesse versículo, sem entendermos esse ponto culminante aqui no final. Então, as 2 águias que começam esse capítulo, do primeiro verso ao verso 6. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. E dize: assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro, arrancou a ponta mais alta dos ramos e a levou para uma terra de negociantes, na terra de mercadores a deixou. Tomou muda na terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto às muitas águas como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para águias os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produziu ramos e lançava renovos. O que significa isso aqui, meus irmãos? Aqui significa, a águia significa Nabucodonosor e o reino da Babilônia. E o que estava acontecendo com Israel, era uma profecia, uma parábola para Israel, é que chegou o tempo do cativeiro, prometido há séculos devido aos erros que a nação vinha cometendo. E a conta chegou naquela geração. Os profetas tinham falado. Então a águia grande significa exatamente o reino caldeu, e o povo ia ser levado para a capital Babilônia, através do imperador Nabucodonosor.
E só que o cativeiro era obra de Deus. O cativeiro foi uma promessa de Deus para trabalhar na vida do seu povo. A provação que o povo estava passando estava completamente controlado por Deus. E Deus estava dizendo que se o povo entendesse que Ele era quem estava fazendo aquilo, o cativeiro ia ser uma terra fértil. Foi essa a palavra. E de fato, meus irmãos, o povo que foi para o cativeiro, quando eles tiveram que voltar, eles nem queriam voltar. Diz que a história conta isso aí, que voltaram poucos, comparando com a prosperidade que muitos judeus tiveram lá. Porque Deus estava fazendo essa obra. Mas uma segunda águia, a partir do verso 7. A partir do verso 7 eram duas águias. Essa águia representa o que Nabucodonosor, o reino caldeu, estava fazendo, porque era Deus que estava conduzindo os judeus para um período no cativeiro. Mas houve uma intercorrência nisso aí, que foi a segunda águia, verso do 7 ao 10. Houve outra grande águia, de grandes asas, de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse, em boa terra, à borda de muitas águas. Está falando aqui do rio Nilo, aqui já é o Egito. Então essa foi plantada, como diz a história, que o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Então o Egito é abençoado pelo rio Nilo, então foi plantada uma árvore junto às águas, que era o Egito, e estava ela plantada para produzir ramos, dar frutos, e ser excelente videira. Dize, aí Deus mandou o profeta dizer: assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes e não cortará o seu fruto para que elas se sequem todas as folhas do seu renovo? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar por suas raízes. Mas ainda plantada, prosperará? Acaso, tocando-lhe o vento oriental, de tudo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. O que aconteceu? Meus irmãos, quando Nabucodonosor e o rei da Caldeu, e o império caldeu, através do imperador Nabucodonosor, levou o povo para o cativeiro, ele já tinha levado, e levou o rei Joaquim, e o povo estava no cativeiro. Só que o sistema político, administrativo da Caldeia era deixar a maioria do povo na terra, e ali ele nomear um governador. E Nabucodonosor nomeou Zedequias para ele ser o governador, e um governador sob o seu comando, mas era o governador judeu, o governador da terra, para ele ficar em Israel com o restante do povo que não foi levado para o cativeiro. E lá em Crônicas diz que o Zedequias foi orientado pelos profetas Ezequiel, Jeremias e os profetas na época do exílio. Falou para que dele pudesse aceitar, porque era Deus que estava conduzindo aquilo. E falou: Zedequias, pode aceitar. E Zedequias, de fato, no primeiro momento, ele prometeu diante do Senhor fidelidade a Nabucodonosor, porque era a orientação de Deus. E Nabucodonosor fez uma promessa para ele, falou: eu te manterei como governador do teu povo aí. Ele seria o governador vassalo, um governador como muitas nações faziam. Então o império caldeu dominava o mundo,
O que eles faziam? Colocavam governadores na própria terra. Colocavam governadores, por exemplo, dos judeus. Ele nomeava governadores também na terra para onde o povo estava sendo levado. Então, era uma administração muito bem organizada, controlada. Não era uma escravidão, era para que o povo pudesse estar ali, vivendo naquela terra, produzindo naquela terra e crescesse naquela terra. Mas sabe o que aconteceu com Sedequias? Ele quebrou a promessa, quebrou a aliança, se rebelou contra Nabucodonosor e contra a Caldeia, e contra os caldeus, e ele pediu socorro do Egito. Deus, quando viu aquilo, Deus falou: você não vai prosperar. Essa grande águia que é o Egito, ele vai fazer da mesma forma, só que isso vai secar, isso vai murchar. Essa árvore que você acha que vai dar certo lá, isso vai desaparecer. E o que aconteceu de fato, irmãos? O que aconteceu é que o reino norte já tinha sido devastado pela Assíria, só faltava o reino sul. E chegou o cativeiro. Quem obedeceu e foi, por orientação de Deus, para lá, e aí Zedequias deveria ficar como governador, sob o comando de Nabucodonosor, que aí ele ia ficar, e o restante do povo ia ficar na proteção em Israel, ia ficar como nação ali, sob domínio de uma nação estrangeira sim, mas era Deus quem estava naquele negócio. Ele se rebelou, foram exterminados, cumprindo essa profecia. Só quem escapou foi quem foi para o cativeiro. Então todo esse desenrolar está em cima disso, do que Deus fez. Zedequias, ele descumpriu, ele foi infiel, ele descumpriu. Qual a aplicação que eu queria fazer aqui, meus irmãos? Algumas aplicações em cima dessa passagem, ricas, que tem aplicação para a minha vida e para a sua vida, e para a história da Igreja Batista Central, para a nossa história, para a minha vida pessoal, para a sua vida pessoal e para a nossa vida coletiva, como comunidade do Senhor. A primeira, esse texto mostra a soberania de Deus. Esse texto da Bíblia e essa profecia, meus irmãos, mostra que nós servimos um Deus que está acima de todas as coisas. Nós cremos nisso, mas muitas vezes, quando nós passamos pelas tormentas, nós, às vezes, pela nossa fragilidade humana, nós pensamos: não é possível, não é caos mesmo, não adianta, é tragédia. Mas nós vemos e nós servimos a um Deus, meus irmãos, que Ele é o Senhor da história. Ele está sobre as nações, Ele está sobre reinos, os mais poderosos, como por exemplo Nabucodonosor, que dominava o mundo, Egito, que estava abaixo, e outra, o Deus que estava conduzindo a história, como Ele sempre fez e está fazendo. Ele está no controle. A Alessandra citou um texto, ou leu aqui, mas ela não citou, de Daniel capítulo 2, versículo 21. Olha quem é o nosso Deus. E Daniel também era um desses profetas que profetizou um pouco antes a respeito, é um profeta messiânico. E Daniel capítulo 2, versículo 21. Por favor, aí bota aqui. É Ele quem muda o tempo, as estações aí, ó. É Ele quem muda as estações, remove reis, que nós estamos vendo no Brasil, mas às vezes a gente se desespera. Ele remove reis, Ele estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Daniel falou: olha, nós temos um Deus que Ele está no controle, no comando de tudo que há. Nada foge do controle do nosso Deus. E esse texto mostra que era Deus quem estava fazendo. Não adianta você fugir, Zedequias, não adianta você pedir socorro, não adianta. É preciso você entender que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas. Às vezes a gente bate em portas erradas, porque a gente acha que Deus não está no controle para nos abençoar.
Às vezes a gente dá pinotes e pulos aí desesperados e a gente perde a noção, a fé, o entendimento de que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. No controle de um caminhão que foi roubado. Deus está vendo todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Esse texto mostra, meus irmãos, que mesmo quando tudo pareça ruínas e fora do controle para nós parece que fugiu totalmente o controle. Parece que o mundo perdeu completamente o rumo. Imagina o povo naquela época, cativeiro, domínio, era um povo sem território, era um povo sem domínio, era um povo perdido, era uma nação sem terra, era um povo que estava sendo humilhado, mas Deus estava no controle de todas as coisas. É difícil quando a gente está passando, entendermos isso aí, é bem verdade. Mas se nós, que não estamos no inverno, digamos assim, de uma tormenta, de uma luta, não entendermos isso, quando elas chegarem, quando chegar na estação do inverno, quando chegar na estação do outono, que as coisas começarem a murchar, a gente não vai lembrar do Deus que nós servimos. Então repita comigo essa verdade: Deus é soberano. Mais uma vez e agora com fé. Deus é soberano. Segunda verdade que esse texto nos mostra, meus irmãos: os planos de Deus não são frustrados. Meus irmãos, Deus é fiel para cumprir os seus próprios planos. Deus é fiel para cumprir os seus próprios propósitos e as suas próprias promessas. E Deus estava velando por tudo aquilo que Ele tinha prometido. E Deus não ia falhar naquilo que Ele prometeu. E é o que Deus faz na minha vida e na sua vida. A gente vive cantando, dizendo, pregando, repetindo que Deus tem um plano na nossa vida, que Deus tem um chamado na minha vida, que Deus me salvou e salvou a você, e Ele tem uma coisa muito específica para cada um de nós. Mas isso é verdade. E Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele nos promete. Isso serve para a nossa vida. Meus irmãos, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete na vida da Igreja Batista Central. Pode passar o tempo e vai virar estações, mas o nosso Deus é fiel para cumprir. É essa palavra que eu recebo, meus irmãos. Nada do que Deus prometeu e falou será frustrado. O Senhor é fiel. O Senhor é Deus para cumprir. E o Senhor está fazendo algo neste momento na vida da igreja. Então repita comigo essa segunda verdade: os planos de Deus não serão frustrados. E olha, você tem chamado de Deus na sua vida? Você já recebeu promessas de Deus na sua vida? Deus já falou algo de uma forma muito clara e muito específica a respeito daquilo que Ele deseja de você? Ele vai cumprir. E é bom você entender isso e eu entender isso, senão a gente passa por desertos à toa. Porque tem uma verdade aqui, que vem aqui em seguida, que o cativeiro foi justamente isso. O cativeiro fez parte dos planos de Deus para que o povo acordasse. Sabe por quê? Porque essa é a terceira verdade. Deus primeiramente trabalha nos corações, para que os planos dele sejam realizados. Então olha, primeiro, Deus é soberano. Ele está no controle. Eu estou num caos. Eu estou vivendo, eu perdi o controle de todas as coisas. A Alessandra falou aqui de depressões.
Ou a gente está preso demais no passado ruim, ou a gente está preso demais no passado bom, e isso gera ansiedade, depressão. Isso é bem verdade, mas a falta do controle que a gente tem, quando a gente passa por lutas, isso nos deprime de uma forma e gera uma ansiedade muito grande. E o cativeiro foi isso. O cativeiro foi para que Deus pudesse preparar os corações, ainda, meus irmãos, que tudo parecesse que o controle saiu dos nossos pés. Parece que Deus abandonou. Mas olha, a primeira coisa que Deus faz, na verdade, dentro dessa terceira, Deus, primeiramente, Ele vai para cumprir os planos e os propósitos dEle, é trabalhar em corações. Deus não é um Deus que Ele chega assim e fala, ó, vai se cumprir, ponto final, eu vou fazer e acabou. Não, Deus chama pessoas, porque os planos de Deus é com gente, não é com os planos dEle em si, mas os planos dele envolvem pessoas, envolvem chamados, vocacionados, ovelhas, envolve pessoas. Então Deus, Ele vai tratar os corações, preparar corações para Ele executar os planos dele. Então Deus, Ele trabalha corações. E o que Deus estava fazendo ali, meus irmãos, era tratando o seu povo, tratando os corações. Deus tinha plano, tinha propósito, mas olha, Israel é um exemplo muito claro na vida da igreja. E o Novo Testamento fala isso. Hebreus, então, nem se fala. Hebreus fala, isso aconteceu com Israel, para exemplo de vocês. Irmãos, Israel é um exemplo para mim, ou da minha vida. E sabe o que aconteceu com Israel? Israel começou, tinha planos de Deus. Olha, Deus tinha um plano daquela nação, viu o Messias, e Deus cumpriu. Deus deu o Canaã. Deus fez tudo, porque Deus estava cumprindo. Mas em um determinado momento, o povo se esquecia. Em dado momento da história, o povo dava as costas para Deus. Há momentos na história de Israel que a gente vê um povo macabro, adorando, idolatrando, sacrificando. A gente vê momentos tenebrosos na vida do povo. E na vida de muitos que Deus chama, acontece isso aí. Israel é um exemplo mesmo, porque às vezes tem muita gente que começa a dar as costas para Deus, se esquecer de Deus e se desviar de Deus. Então, o que Deus faz para que Ele cumpra a promessa na vida da gente é tratar o coração. E Deus começou a tratar o coração, ainda que muitos poucos aceitasse o tratado de Deus. Deus estava tratando os corações. A maioria se perdeu. Parte da nação, o reino norte, se destruiu totalmente em pecados. Mas Deus fala, eu vou com poucos. Eu vou tratar o remanescente fiel. Só o reino de Judá estava ali. E até o reino de Judá eram poucos. Mas Deus faz com poucos, Deus faz com um remanescente fiel. Na verdade, Deus prepara corações, meus irmãos, e não é a multidão. A gente precisa entender que a lógica de Deus, ela é diferente muitas vezes da lógica humana e política do coração humano, e às vezes da igreja. Às vezes, meus irmãos, Deus pega esse broto, como foi dessa primeira águia, para que ele faça uma planta nova. Deus não está interessado em multidão, Deus está interessado em corações fiéis. A lógica de Deus é essa. Deus precisou levar um povo para o cativeiro para preparar esse remanescente, esse grupo. E depois que voltou um remanescente menor ainda. Aí foi o broto que ele pegou lá do alto do cedro, e o cedro representa o reino de Davi. O cedro é uma madeira com uma durabilidade incrível, né? Então representa o reino eterno de Davi. Só que o broto que ele tirou lá do alto do cedro, que representa o reino davídico, o reino de Davi, se tornou uma videira, que é Cristo, mas através de um remanescente, através de quem quis, de quem deixou o seu coração ser tratado. Muitos deram as costas. Deus trata o coração. Há muitos crentes que aqui estão me ouvindo, que são como Israel.
que estão como Israel, que estão com seus corações sem entender o chamado de Deus, sem ter a noção de que Deus chamou, que Deus vocacionou, e que deveria estar no lugar onde Deus queria, na posição que Deus deseja. A vida passa de uma forma tão rápida. Para Deus fazer florescer, Ele tratou corações. Ele prepara o coração de cada pessoa para que entenda e aceite aquilo que Ele está fazendo. Deus estava preparando, irmãos, um remanescente para a vinda do Messias, nada mais, nada menos do que isso. O que Deus estava fazendo era preparando a sua nação, purificando no fogo, na tormenta, para a vinda de Jesus, para a chegada do Messias. Porque Deus, Ele está preocupado realmente com a qualidade. Quando a quantidade atrapalha a qualidade, Deus mexe na quantidade e Deus prioriza a qualidade. A quantidade ela é muito boa, mas se ela tiver qualidade. Às vezes a igreja passa por um inchaço muito grande. A Alessandra falou aqui uma coisa muito interessante, que quando há uma tormenta, tudo que está por cima, quando há uma tempestade, um vendaval, quando há um tornado, por exemplo, quando há uma tempestade, arrasta tudo que está na superfície, em cima, mas o que fica lá embaixo, que é sólido, permanece. Às vezes Deus faz assim na nossa vida, Deus dá uma sacudida para tirar tudo o que está por cima que a gente deixou na vida da gente, e às vezes a gente se apega àquilo com tanto prazer, com tanto amor, mas aquilo às vezes só está atrapalhando a nossa vida. Lembra da parábola de Jesus que ele falou que a casa que é construída sobre a rocha, vem tempestade, vem rios, vem tormenta, vem tudo, e essa casa está firme, mas a que é construída na areia, vem tempestade e ela se desfaz. Às vezes, meus irmãos, há coisas nas nossas vidas que são como essa casa em areia. Na tempestade, na luta, acaba tudo. Mas essa é a graça do Senhor, para que Deus prepare o nosso coração. Deus preparou o coração da Igreja Batista Central e tem trabalhado na nossa vida, no nosso coração, para que nós, meus irmãos, possamos ser fiéis ao Senhor no pouco, possamos ser trabalhados. Não é só quando tudo vai bem, é quando tem escassez, é quando tem lutas, é quando tem dificuldade, é quando tem choro. Deus trabalha em corações, e é muito bom quando a gente entende o trabalhar do Senhor, porque fugir do trabalhar do Senhor é procurar tormentas para si mesmos. Quem foge do trabalhar de Deus está fazendo igual Zedequias, procurando socorro de onde não vem o socorro. Não correr para os braços do Senhor é a maior loucura que o homem faz quando está passando por desespero, por lutas na vida. É em Deus que vem o nosso socorro. Em quarto lugar, meus irmãos, a Alessandra falou isso aqui, eu quero reforçar. Alianças erradas trazem consequências. Nas palavras dela, em qual mesa nós estamos assentados? Hoje de manhã ela falou, em cima do Salmo 1, e ela disse, cuidado com as mesas que a gente se senta. Foi o que Zedequias fez, ele fez uma aliança completamente equivocada. Mas a gente pensa, como foi essa aliança? Será que ele fez um pacto, um decreto? Não, meus irmãos. Se fosse nos dias de hoje, com a rede social, com mídia, talvez ele tivesse passado um WhatsApp. Talvez ele tivesse feito uma postagem no Instagram dele, no Facebook, dizendo, estamos juntos aí. E ele se comprometeu e quebrou uma aliança. Às vezes, meus irmãos, a nossa aliança errada vem por desejos, as nossas alianças erradas vêm por escolhas e vêm por comprometimento, que Deus está falando, meu filho, não entra nessa.
Isso vai ser um atraso na sua vida. Ele fez uma aliança política, mas a aliança política que ele fez foi a aliança espiritual. E toda aliança que nós fizemos na vida de um crente, na vida de um servo, é também aliança espiritual. Porque Deus nos quer por inteiros. A nossa vida, ela é toda de Deus. E Deus deseja toda a nossa vida. E todos os nossos relacionamentos. E todas as nossas alianças. E todos os nossos compromissos aqui na terra, sociais. Sejam eles quais forem, precisam estar alinhados com a vontade de Deus. E como a gente vê pessoas que muitas vezes, meus irmãos, tomam decisões erradas, se comprometem. E olha, como eu disse aqui, a Alessandra falou, sentar em mesas erradas, fazer alianças erradas, fazer tratos errados, fazer votos errados. Quantas pessoas fazem isso? Quebrou alianças com Deus, quebrou votos com Deus, quebrou compromissos, quebrou orações que fizeram lá atrás, dizendo: Senhor, eu vou ser fiel. Senhor, se tu me deres um emprego, olha, eu vou ser fiel ao Senhor. Senhor, eu nunca saio da tua presença. Senhor, eu sei que o Senhor tem me chamado para isso. Com o tempo, faz igual Zedequias, que fez um compromisso, uma aliança, falou para o profeta: eu vou obedecer, pode ficar tranquilo que eu vou ser fiel aqui, vou governar o povo aqui de boa, tranquilo. Mas daqui a pouco ele estava lá passando um WhatsApp para o rei do Egito e falou: ó, na verdade eu estou contigo. Aquilo foi uma aliança espiritual. Meus irmãos, às vezes a gente faz alianças aqui, a gente não tem noção de que aquilo é espiritual. Acha que aquilo não vai influenciar na nossa vida. Às vezes a gente se relaciona e até arruma uma encrenca de um casamento, de um relacionamento, achando que isso ali não vai atrapalhar. Você está preparado para pagar um preço tão alto em cima de um relacionamento que Deus está falando diretamente para você, que Ele não está nesse negócio? As consequências vêm. As consequências do cativeiro vieram séculos depois. A conta sempre chega. Pode demorar, mas elas trazem consequência, a não ser que haja um arrependimento sincero. E há tempo. Mas às vezes a dureza do coração é tanta, meus irmãos, que as pessoas continuam vivendo como: olha, não está acontecendo nada, Deus não está se preocupando com isso, então eu vou continuando. Mas as alianças erradas, elas trazem consequências. Decisões erradas na nossa vida têm um preço. Quantas vezes Deus está nos tratando, mas na hora das lutas, das pressões e dos nossos medos, das nossas carências, nós tomamos decisões erradas. É o que muitas vezes nós fazemos. Olha, eu estou passando por uma luta aqui, é financeira, é casamento, é na igreja, a igreja não está legal, ministério, eu estou fraco, estou isso. Aí tomo uma decisão, como Zedequias, na pressão, com medo, achando que vai resolver, dando atalhos na vida. Com Deus não tem atalhos. É importante a gente entender. Sai do centro da vontade de Deus, sai debaixo dos cuidados de Deus. Eu disse, repito, o cativeiro da Babilônia estava completamente controlado por Deus. Deus falou: quem for, o profeta que foi, meus irmãos, foi tratado como príncipe lá. E na profecia aqui, na parábola da águia, Deus chamou a Caldeia de terra fértil. Quando a gente entende o trabalhar de Deus, meus irmãos, nós vamos colher frutos bons, porque é Deus que está controlando. Mas muitas vezes, nos invernos da nossa vida, tomamos decisões erradas. Procuramos caminhos errados. Queremos que a turbulência passe e a gente vai procurar em locais errados. Muitas pessoas saíram da nossa igreja em momentos completamente errados da vida, meus irmãos. Conheço pessoas que já se desviaram 2 vezes
em menos de 5 anos, em época de pandemia, a luta comendo solta dentro da igreja, as pessoas procurando igrejas que estavam melhores para elas, fora da direção de Deus, fora dos cuidados de Deus, abandonaram a igreja nos momentos que mais a igreja precisava dela, deixaram os cuidados da igreja no momento que mais a igreja estava sofrendo, e foram lá pensando no seu bem-estar, pensando em se dar bem, pensando só no seu bem melhor, na novidade que estava acontecendo. Isso não é atitude de crente, isso não é atitude de pessoas fiéis. Quantas vezes a gente fala: Deus, olha, eu não estou na igreja, não é só porque a igreja está boazinha, não. Eu não estou liderando, não é só porque está tudo bem. Eu não estou conduzindo o ministério, não é só porque está tudo bem, está aplaudindo, está fluindo. Mas vive um momento de tormentas. O que nós fazemos? Corremos para procurar coisas melhores para a gente. Nós também recebemos muito, para ser justo, nós recebemos pessoas de outras denominações, mas eu tive muito cuidado, porque as igrejas recebem, esse fluxo de pessoas dentro das igrejas acontecem, são muitos bons. Tem muita gente que vem da Assembleia, de outras denominações, e vem nos abençoar, também daqui, para a gente entender que isso acontece. Mas há casos que são extras. Pessoas saem completamente divididas, pessoas saem com os seus corações completamente feridas, seus corações rebelados mesmo, como Zedequias. Então é preciso a gente tratar, e eu estou tratando a vida da igreja neste momento, estou colocando aqui algo que precisa ser dito. Alianças erradas, compromissos errados, decisões erradas. E a vida espiritual e a nossa vida como igreja, ela é muito séria. A igreja para onde a gente vai, aonde a gente se torna membro, é um compromisso muito sério. Eu tenho muitas experiências aqui que Deus iria recolher alguém. Isso aconteceu mais de 2 vezes aqui, que Deus estava chamando alguém para ir para o céu, né, para levar. E essas pessoas não estavam bem em igreja. E Deus, querendo salvar aquela pessoa, Deus encaminhou pessoas para reconciliarem os seus corações na igreja, para que elas morressem completamente envolvidas na comunidade cristã, tratadas na comunidade cristã. Isso eu vi acontecer aqui várias vezes. Tem história para contar de pessoas que estavam fracas na igreja, eram crentes nominais, perderam seus compromissos, perderam seus compromissos, e Deus falou: olha, chegou o teu tempo aqui na terra, então você vai tratar o seu coração. E as pessoas procuravam reconciliação, procuravam envolvimento, pedia perdão, se envolvia, estavam completamente envolvidos no reino de Cristo, para Deus poder levá-la. A igreja não é brincadeira, a igreja é coisa muito séria, mas isso serve na nossa vida espiritual como igreja, mas serve na nossa vida como um todo, é financeira, é casamento, é profissional. Decisões erradas trazem consequência, meus irmãos, na vida do crente. Deus ama o crente, Deus ama o servo. Então cuidado, porque pode vir a tormenta em cima de consequências que nós... Não são as coisas naturais da vida, de altos e baixos. Às vezes são decisões erradas que a gente toma. Então cuidemos, como a Alessandra falou, cuidado com qual mesa a gente senta, na mesa de escarnecedores ou decisões erradas, não, ou alianças erradas como Zedequias. Você fez voto a Deus, trata em cumprir, diz a Bíblia. Você orou a Deus, trata em cumprir, obediência a Deus, e fala: Senhor, eu entreguei minha vida, eu fiz uma oração, falei que ia te servir, falei que nunca ia me desviar dos teus caminhos, falei que eu ia ser fiel na tua casa, e olha como que eu estou relaxado, estou longe dos teus caminhos.
Meus irmãos, Deus primeiramente trabalha o coração para ele fazer florescer. Deus não vai fazer florescer a minha vida e a tua vida longe dos planos dele. Com o nosso coração desalinhado, Deus estava trabalhando o povo para que entendesse isso de uma vez por todas. E diz na história, meus irmãos, isso eu aprendi lá no seminário, há 600 anos atrás, quando eu estudei lá, que foi assim, que Israel era uma nação idólatra até o cativeiro. Depois do cativeiro, até hoje o judeu não adora, não se dobra para ninguém. E lá no cativeiro foi assim, né? Daniel não se dobrou, ninguém se dobrou, ninguém se curvava. Deus trabalha para que a gente pare de idolatria. Às vezes a gente está idolatrando não é imagem, a gente está idolatrando tantas coisas. A gente deixa de vir para um culto aqui porque tem futebol. A gente deixa de vir para o culto onde a igreja está reunida celebrando a Deus por causa de churrasco. Porque Deus nos abençoou com uma casa. Lá no Rio era assim, eu já falei isso aqui outras vezes, que Deus pediu uma casa na praia, Deus dava a casa na praia, acabou o crente. Todo final de semana estava na casa da praia. Aqui é o que? Casa em campo, passeio. Onde é que está a nossa fidelidade? Em penúltimo. Deus cumpre suas promessas, meus irmãos, sobre a vida de pessoas humildes, e Deus abate a soberba. Amados, eu estou encerrando aqui, mas eu quero dizer o seguinte, que Deus tem algo com a humildade, que é algo que é tremendo. A humildade é algo que faz com que o coração de Deus se derreta, porque Jesus é humilde, mas Deus odeia o orgulho. Deus odeia a soberba. Deus tem um mistério muito especial pela humildade. Deus sustenta o humilde. A Lisa Paula deu um exemplo aqui na vida dela, porque o que a Lisa Paula passou, ela falou, a minha vida é marcada por lutas, e é verdade. A Lisa Paula, o tempo que eu conheci a Lisa Paula que se converteu, ela estava no São Sebastião, com uma doença, no período lá, que a Márcia Venâncio indicou ela, trabalhou com ela ali, ela estava passando por uma luta, um veneno. E o que a Lisa Paula tem passado nos últimos anos, até agora, se não fosse uma pessoa humilde, falava, não é possível. Além de tudo que eu tenho padecido, perdido o filho, e a minha vida assim, eu ainda perco o meu caminhão. Esse Deus está de brincadeira comigo. Por que isso? Irmãos, é preciso muita humildade para você orar e falar, Senhor, gera arrependimento naquela pessoa que roubou meu caminhão. Olha a humildade. Se fosse outra, Senhor, desce fogo no céu e mata aquele condenado e fulmina aquele desgraçado, e meu caminhão exploda com ele dentro. É preciso muita humildade, meus. Aí vai perder o caminhão mas a pessoa que é soberba, eu perco o caminhão, mas ele morre também. É preciso muita humildade. Deus tem algo, Deus sustenta. Olha, Deus ouviu a oração. Ele ouve a oração quando Ele quer e como Ele quer, mas Deus se agrada do humilde. Mas, meus irmãos, Deus sustenta os humildes, diz a Bíblia toda. Mas a soberba, o orgulho, aquilo é ojeriza aos olhos de Deus, ao coração de Deus. É preciso a gente entender, meus irmãos, que a humildade nos leva à prosperidade. Que quando a gente aceita o tratar de Deus, e quando a gente fala assim, Senhor, Tu estás falando comigo e eu aceito, isso é prosperidade na vida, isso é humildade. E quem não aceita o tratamento de Deus padece, quem foge de Deus padece. Mas a humildade não. A humildade recebe graça do Senhor. Deus tem um apreço e diz na Bíblia, Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Deus sustenta os humildes. O orgulho, na verdade, sofre as aflições. Essa é a lógica de Deus, que é invertida. Deus não está preocupado com altura, com força, com aparência. E para honrar aqui as mulheres, nesse congresso de mulheres, um dos maiores exemplos de humildade na Bíblia, depois de Jesus, para mim, é Ruth. A história de Ruth é uma mulher humilde,
A gente conhece aqui a história, Ruth vai para a terra de Moabe, na verdade, a Noemi, né? Noemi vai para a terra de Moabe, lá 2 filhos, uma se casa com Ruth e morre. O coração de Ruth, que era uma moabita, se apegou ao de Noemi. E nós vemos, meus irmãos, aquela vida destruída. Mas a humildade de Ruth fez ela vencer. Olha o final da vida de Ruth. A Ruth entrou na história da genealogia de Jesus. Ela foi, se não me engano, tataravó, bisavó de Davi. Deus deu honra, mas ela soube seguir os passos da sogra. Ela obedeceu. Você já pensou alguém obedecer sogra, meus irmãos? Mas ela obedeceu. Ela amou a sogra dela. Às vezes a gente não ama pai, não ama mãe, a gente não ama marido, não ama, né? Quem tem marido, no meu caso é a esposa. Não ama a pessoa mais próxima. E Ruth amou Noemi. Tem gente que tem problema com o pai, tem gente que tem problema com a mãe, é orgulho, é vaidade. Tem gente que tem problema com filhos, porque não sabe ser humilde. Tem filho que tem problema com os pais, que não sabe ser humilde. Deus dá graça ao humilde. Para a gente florescer sendo orgulhoso, não trabalhar em comportamentos, daqui a pouco o orgulho volta. Aí vai ser só um congresso de momento, vai ser só uma ministração que foi na superfície. Mas o final da vida de Ruth é impressionante, meus irmãos. Ela seguiu a direção, minha filha, vai no campo tal. Estava lá ela obedecendo. Tem gente que não sabe obedecer a ninguém, a nada e a ninguém. Vivemos uma época de desobediência na terra. Os corações, filhos não obedecem, aparentemente, né? Ou o que a gente acha, uma geração desobediente. Mas Deus não muda. Mas Ruth encontrou graça porque ela tinha um coração humilde. Custa obedecer, custa entender. A obediência é algo tremendo. Deus dá graça aos humildes. Deus estava trabalhando uma nação, meus irmãos, e quero concluir que já deu 9:1, no cativeiro. Mas tem gente que nem no cativeiro aprende a ser humilde. 30 anos como crente, sempre. Às vezes dentro da igreja, meus irmãos, nós temos juízes dentro da igreja. A gente está pregando aqui, as pessoas só faltam dar nota para você. Gostei. Não, isso aqui eu não gostei. Tem gente que é juiz. Tem gente que só serve se ele estiver ensinando. Se estiver à frente. Tem dificuldade de obedecer, tem dificuldade de entender que Deus fala através de outro. Um olhar, não precisa falar, o olhar é de um verdadeiro juiz. Para com isso, irmão. Calça os pés das sandálias da humildade. A humildade agrada o coração de Deus. E olha, nesses 2 dias, o clima aqui é de unidade. Deus quebra, Deus trabalha, não deixa voltar. A melhor coisa que tem é quando a gente vê uma igreja recebendo. Mas às vezes o crente está com o coração bloqueado. Isso é orgulho. Isso é vaidade. O Espírito Santo querendo entrar para transformar, para tornar uma pessoa melhor mesmo, um crente flexível, moldado por Ele. Mas o orgulho espiritual, por conhecer a Bíblia, por ter lido a Bíblia, que bobagem. Por ter lido livros, conheço livros assim. Para com essa vaidade, para com esse orgulho espiritual, com essa soberba espiritual. Você vai levar a gente para o inferno, para o deserto. Nós somos eternos aprendizes. Vem uma criança aqui, faz uma oração, nos quebra e joga minha teologia toda por terra, porque é muito bom a gente ser assim. A gente tem um coração de eterno aprendiz na presença do Senhor.
nada de vaidade, nada de orgulho. E por último, meus irmãos, Deus propõe um tempo de renovo. Olha, é o final, é um tempo de florescer, porque essa é uma promessa, meus irmãos, necessária e urgente na minha vida e na sua vida. Eu não vou terminar enquanto eu entregar essa palavra. Às vezes eu obedeço demais aqui durante os outros dias. Nós estamos em congresso, então eu quero dizer isso. Eu quero declarar, meus irmãos, que essa é uma proposta urgente de Deus para as nossas vidas e necessária. Deus prometeu que plantaria o povo na Caldeia e Deus fez. Depois Deus pegou e falou: vou tirar um broto aqui desse povo que está aqui, vou plantar em Jerusalém, num alto monte que é Cristo. Depois vocês leiam aí no final, a partir do 21, do 21 ao 24, a divisa é 24. Mas Deus fala: agora eu vou pegar um broto, um renovo aqui, vou plantar essa videira lá em Jerusalém, num alto monte, é Cristo. Cristo é a videira, nós somos os galhos, nós somos os ramos da videira. Meus irmãos, quem quiser e tiver ônibus agora, fique à vontade para sair, tá bom? Eu vou terminar em 3 minutos, mas se tiver ônibus, nós vamos levar você em casa, em nome de Jesus, tá bom? Se você perder o ônibus, você fica ali que a gente vai levar você lá no Amadeu Miguel. Não se preocupe aí, Osmar e quem mora longe. A gente arruma carona. Mas eu estou terminando mesmo de verdade. E era Jesus. Jesus, e nós, meus irmãos, somos a extensão dessa videira verdadeira. Nós somos os ramos. E como Deus fala no verso todo, na divisa, Deus falando: eu plantei, é o verso 22, eu mesmo fiz, sou eu quem estou plantando. Todo florescer vem das mãos do Senhor. Vem das mãos do Senhor. Assim diz o Senhor: também eu tomarei a ponta do cedro e plantei. E Deus falando, plantarei, Ele plantará. É Ele que planta, é Ele que faz florescer. Não sou eu, não é a minha força, é Deus quem está fazendo. Esse renovo é necessário, mas como eu falei, Deus trabalha os corações. Toda restauração ela é feita por Deus. E nesse 22 fala que Deus fala: eu farei. E Ele diz: todos saberão que eu, o Senhor, sou eu quem estou fazendo isso aí. O texto todo, meus irmãos, trata de uma obra de restauração. A minha alma precisa de restauração. Eu estou sendo restaurado. 2025 foi uma restauração de Deus na minha vida. E todos nós precisamos voltar para o Senhor, para que Ele possa encontrar corações, terras férteis. Às vezes o nosso coração está ácido. É preciso colocar adubos para que o nosso coração seja tratado. Somente a palavra de Deus, e Deus pode fazer isso aí. Essa é uma promessa, meus irmãos, de esperança para mim e para você. E esperança é fé. Fé e esperança, essas duas coisas estão juntas, porque a definição de fé lá em Hebreus 11 é essa. Fé é esperar aquilo que a gente não vê. Então fé e esperança é a mesma coisa. Quem tem esperança em Deus está tendo fé no Senhor. Então é necessário, meus irmãos, nós temos essa certeza, essa esperança de fé, de que Deus está florescendo algo aqui, agora, nesse tempo, na minha vida e na sua vida. Agora Deus pergunta: como é que está o seu coração? Vaidoso, orgulhoso, arrogante, endurecido, vai dar as costas? Ou você vai reafirmar aquilo que Deus espera, aquilo que Deus plantou no seu coração? Ou você é crente ou não é? Ou de fato Deus te chamou e pode contar com você ou não? Ou de fato o teu coração é terra fértil ou é terra dura para Deus? Como é que está o nosso coração? Essa é a palavra que Deus tem, meus irmãos, e é o que Deus espera de cada um de nós. Deus não faz florescer sem ter uma resposta. Estou à porta e bato. Ele está batendo a porta. Ele não invade a porta. Ele não pula o muro do nosso coração. Ele bate. Se abrirmos, Ele entra.
Se resistirmos, nós estamos resistindo ao Espírito Santo de Deus. Mas é um tempo, meus irmãos, que nós precisamos nos curvar totalmente diante do Senhor e de verdade dizermos: Senhor, eis-me aqui, faz o que está no teu coração. O Senhor prometeu, o Senhor vai fazer, mas eu não estou deixando a minha alma ser essa terra fértil na presença do meu Deus. Deus está chamando a mim e a você. Você que está longe da presença do Senhor, talvez no hall de membro, talvez um bom visitante, talvez um assíduo visitante, talvez um dizimista, talvez alguém até no ministério, trabalhando, mas Deus está perguntando se o teu coração é terra fértil. Eu quero concluir, meus irmãos, este congresso, orando e declarando na vida da nossa igreja, que aquilo que o Senhor prometeu, já tem corações preparados, já tem terras férteis, mas Deus quer mais corações. Deus quer saber quantos são os corações terra dele, para que ele possa realmente cumprir a sua obra, o seu chamado. Se tem mais gente para sair, Deus dá uma balançada, mas Deus quer uma igreja pronta, preparada. E olha, a humildade, Deus abateu a verde e a alta, e Deus fez numa baixa, uma planta baixa, e isso é a Igreja Batista Central, viu? É numa terra baixa, é numa igreja não inchada, pronta e seca, que passou pela tempestade. Mas nós temos uma promessa: Deus está florescendo. Mas Ele chama o teu coração, meu irmão. Olha, você um dia foi fogo, um dia você foi bênção, um dia você estava com o coração envolvido, mas o tempo, você fez igual a Israel, deu as costas, não adianta fugir não. Presença do Senhor. Quem aqui é aquele que o Senhor fará florescer? Dobre o seu joelho, curve o seu joelho e vamos orar ao Senhor. Quem puder ficar de joelho. Pai querido, eis-nos aqui diante de Ti, prostrados, dobrados, curvados, dizendo, Senhor, que tudo isso que o Senhor nos propôs durante esse tempo, tudo que o Senhor ministrou, a resposta da Tua igreja neste momento, no final deste congresso é: eis-nos aqui. Os nossos corações são terras do Senhor, os nossos corações são terras férteis do Senhor, então estamos prostrados diante de Ti, e que o Senhor faça o que o Senhor tem prometido. Floresce a minha vida, floresce o ministério da igreja, floresce os corações da igreja, faz o que o Senhor tem prometido durante esse tempo. E se há algo que atrapalha, que o Senhor arranque da nossa alma, do nosso coração e da nossa igreja, no nome de Jesus Cristo. Mas que o Senhor cumpra o Teu chamado e a Tua promessa sobre nós. Eis-nos aqui, rendidos a Ti totalmente, em nome de Jesus. E cremos que o Senhor fará. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.